Agora, na Rádio Costa Azul, Dominique rumo aos 50. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Dominique Rumo aos 50. Esse programa que quer comemorar então a trajetória desse colégio tão importante aqui na história da nossa cidade, na minha história pessoalmente aí enquanto ex-aluno. E você sabe, a gente conversa sempre então com pessoas que marcaram aí a história do Colégio Dominique, ex-alunos, professores, pais de alunos, pessoas que participaram aí desses quase 50 anos de história. E no programa de hoje a gente vai entrevistar uma ex-professora minha, né? Ela não se lembra muito, porque eu era um aluno bem quietinho, sinal que não era aqueles que dão trabalho, porque o professor tende a lembrar dos alunos que dão mais trabalho, não é assim? Seja muito bem-vindo, professora Luzia Márcia Almeida, é um prazer te receber. Obrigada. Quantos anos no Colégio Dominique? Conta pra gente. 20 anos. Eu trabalhei 20 anos no Colégio Dominique. 20 anos sempre dando aulas de geografia e história. Como é que começou a sua relação lá no Colégio Dominique? Olha, a minha relação com o colégio começou com o professor Jorge. Eu estava no Colégio Idalina, foi o único dia que eu fui dar aula no Colégio Idalina e ele precisando de um professor de geografia e eu tinha tempo. Falei, vou passar lá, não custa nada. Passei e fiquei 20 anos. Passei para fazer uma entrevista e fiquei 20 anos. O Jorge já esteve aqui, foi o nosso primeiro entrevistado também, e contou muito da experiência dele. Ele que passou por muitas áreas no colégio, né? Professor de matemática, depois teve ali a relação com as aulas do supletivo, a coordenação. Dei aula no supletivo também. Deu também a aula no supletivo. No supletivo. Tem ideia de quantos alunos passaram com você nesses 20 anos do Colégio Dominique? Porque são 20 anos e épocas de muitas turmas, né? Muitas turmas, não sei, eu não saberia dizer. Foram muitos alunos. Mas eu falo que eu amava porque você dava aula. Você não ia lá para brincar, você ia lá para dar aula. Então é uma outra história. Entendeu? É uma outra relação. Você entrava na sala de aula, eu sempre fui muito séria, muito brava, né? Calúnia. Aluno dizer que eu sou brava é difamação. Isso é calúnia, não é verdade. Olha, eu vou contar aqui um depoimento, então, enquanto ex-aluno. Realmente, a Proluzia, como a gente chamava, tinha fama de brava. Mas eu me lembro de uma ocasião... a senhora não vai lembrar, mas eu tenho muito nítido isso na minha memória. Teve uma ocasião, eu estava na 8ª série, que eu tive um conflito com um colega que acabou chegando às vias de fato. Depois ficou meu amigo, assim, hoje em dia ficou tudo bem, mas briga de adolescente. E eu me lembro que a senhora foi uma das que veio me consolar. Eu estava chorando, porque tinha apanhado na escola, e a senhora veio, me deu um abraço, e assim, fala, nossa, todo mundo olha, a Pro é tão brava. Mas naquele momento do aluno, ali com uma vulnerabilidade, foi uma das primeiras que me acolheu, assim, é uma lembrança que eu tenho. Então a fama de brava era só casca? É só casca. É que eu falo baixo. Eu não sou uma professora que grita, nunca fui. Não é que eu não queira, eu não tenho voz. E gasta muito a voz, se o professor que... Ficar gritando, eu não tenho voz, o meu tom de voz é baixo. Se eu gritar, eu fico rouca. Então eu sempre falei baixo. Então a criançada achava que falar baixo era ser brava, eu não sou brava. Eu só não gosto muito de bagunça. Eu vou para dar aula, é hora de dar aula, é hora de dar aula, é hora de bater papo, vamos bater papo. E encontrava isso na direção, na visão da escola, ao abraçar essa maneira de enxergar. A gente está aqui para dar aula, para as crianças aprenderem, né, um conteúdo importante da história, da geografia. Tinha esse apoio na coordenação, como é que era? Total apoio. Eu nunca tive problema com coordenação, com a direção da escola, nunca. Nunca tive reclamação de pai, nada disso, nada. E qualquer problema, a professora Proninha resolvia na hora. Eu nunca tive problema, eu sempre me dei muito bem. Eu fui muito feliz lá. Muito feliz durante 20 anos. 20 anos. 20 anos. A gente conversava ali antes, eu me lembro que quando eu saí do período do ensino fundamental, né? Eu estudava ali até
ensino fundamental 1, que chama? 2. 2, até a quarta série. Até a quarta série é 1, da quinta série que você na fez minha época ainda era série que chamava. Até a oitava série é o ensino fundamental 2. Quando eu fiz essa transição, então eu estudava de tarde até a quarta série, uma professora para todas as matérias, e eu fui estudar de tarde, a minha irmã já estudava lá, e ela falava, você vai ter aula com tal professor, com tal professor, com tal professor, geografia vai ser a Proluzia, e quando eu cheguei, não era a senhora, tinha um outro professor. Nesses 20 anos, a senhora se afastou por alguns momentos em razão de gravidez apenas. Tive 2 filhos, o João Vitor e a Tamires, foi o espaço que eu fiquei fora do colégio. E do João Vitor até interessante que eu tive uma gravidez de risco. Eu fiquei 1 ano afastada. Minha gravidez foi muito perigosa, tal. Então o João nasceu, eu fiquei afastada durante a gravidez, ele nasceu, eu fiquei mais um tempo fora. Então eu fiquei 1 ano fora. E depois sempre com total apoio do colégio. Retornou, tinha Retornei, essa minhas aulas relação. estavam lá, tudo tranquilo. Depois eu tive a minha filha, mas aí foi tudo tranquilo também, tudo normal. Voltei, as minhas aulas lá. Uma relação realmente... Uma relação muito boa. Uma relação perene, né? Agora, enquanto professora que experimentou a sala de aula por 20 anos, como é que a senhora percebeu, assim, ou percebe a mudança dos alunos, assim? Porque eu conversava isso com a professora Aline, por exemplo, de Educação Física. Na minha época de criança, as crianças estavam acostumadas às brincadeiras, a correr, às atividades. Hoje em dia elas estão muito mais ligadas no computador, no celular, tem essa diferença de geração. Isso no ensino de matérias mais dentro de sala de aula também aplica? As crianças são mais curiosas, elas já sabem a resposta porque já viram no Google. Como é que essa relação? As crianças são muito curiosas, sabem mexer tudo no computador, menos a matéria que elas têm que aprender. Você acha que aluno vai perder tempo estudando história? No TikTok não tem aula de história e geografia. Você acha que ele vai perder tempo? Professor, eu estudei a sua matéria. Você tá doido? Não vai. Mas essas ferramentas, a escola foi trazendo para perto, ensinando? Sim, isso porque eu me lembro, por exemplo, de ter na Dominique, com a professora Paula, aula de informática para a gente aprender como é que era o computador. Isso é a CPU, isso é o mouse, e só na escola que tinha, nos laboratórios ali. Então, a escola tinha um laboratório de informática, foi muito bom, né? Porque a criançada aprendeu a fazer slide, a criançada aprendeu a pesquisar. Eu achava bem positivo, é claro que eu pedia, né? Lógico. Sim. Eu vivia pedindo trabalho para a criançada, que eu queria que saísse, pesquisasse, se virasse e aprendesse. Mas foi muito legal, eles apresentavam slides, a criançada, principalmente sexto ano, quinta série, sexta série, eles gostavam muito disso. Para eles era uma ferramenta nova, era diferente. Então eles curtiam sair, pesquisar, apresentar para os colegas. Achava muito positivo. O ensino médio você esquece. Ensino médio era mais focado. Focado em qualquer outra coisa. Eu me lembro muito de fazer trabalhos. Eu me lembro que uma vez eu fiz um trabalho, era sobre o relevo, e daí a gente construiu lá as formas do relevo, fazer de isopor, e ia de tarde na escola. Eu me lembro, tinha muito esse hábito. Eu morava perto, então a gente ia fazer trabalho e ia fazer de tarde na escola. Pintava, fazia lá os cartazes, as maquetes, e depois ia apresentar lá, assim, naquela expectativa, né? O professor vai gostar, não vai dar nota. Eram experiências assim que enriqueciam também, né? Essa oportunidade do aluno aprender a pesquisar por conta própria, exatamente. Aprender a correr atrás por conta própria. Era uma habilidade também que a senhora queria ensiná-los quando falava, não, isso vocês que vão pesquisar, sim, depois sim. Vocês voltam. Porque nem tudo está dentro da apostila, né? Nem tudo que o aluno precisa está dentro do material didático. Eu acho que ele sempre tem que aprender um pouquinho mais, ele tem que saber uma curiosidade, porque o que atrai o aluno na aula não é a matéria, é a bobagem que você fala. Você consegue ganhar o seu aluno falando bobagem. E chamando a atenção para ali. Exatamente. Você fala assim, mentira, se alguém disser que eu falei isso, eu nego. Pronto, você ganhou um aluno. E precisa chamar a atenção, exatamente. Né? Porque realmente... Você conta, eu falo que da história tem muitos podres, muita coisa que ninguém fala, então é isso que você tem que focar. Você fala uma bobagem dessa, ele já fica de antena ligada e ele vai começar a prestar atenção em você. E a senhora teve alunos que seguiram essa área mais especificamente do estudo da história, da geografia, áreas que depois de anos às vezes acabam encontrando e falam, olha, segui por essa área. Tive alunos no estado. Que depois... Tive um aluno que seguiu história, alguns alunos fizeram história.
Alguns fizeram na área do magistério, mas assim, no Dominique eu não sei. Eu tive um aluno que me marcou muito, que ele veio, ele se formou em Direito, aí um dia ele chegou para mim e falou: professor, eu briguei com o meu professor da faculdade. Eu falei: por quê? Porque ele falou uma coisa na faculdade, era mentira. Não foi isso que você falou na minha aula. Eu falei: meu Deus, que responsabilidade. Vou dar outro depoimento meu também. Eu estudei Direito e eu me lembro, acho que eu já contei isso até aqui uma vez. Primeiro ano de faculdade, aula de História do Direito, tinha uma pergunta lá sobre o Napoleão. E eu não me lembrava do que tinha aprendido na faculdade, naquele semestre, sobre o Napoleão. Mas eu me lembrava na escola. Era a professora Edileia que tinha me dado história, né? Eu tive geografia com a senhora e história com a Edileia. E eu me lembrava da Edileia falando do Napoleão. Eu falei: quer saber? Não vou escrever nada do que falou aqui na faculdade, porque eu não lembro, faz uma semana, mas não lembro. Mas eu lembro lá na escola. E escrevi lá que o Napoleão fez e tal. Tirei nota máxima. Então, esses aprendizados que ficam, né? Assim, e às vezes a gente vai ver o fruto da semente só lá pra frente, mas com certeza são experiências marcantes que a gente constrói com professores, né? Eu me lembro também, muitas vezes, no ambiente escolar, na Dominique, a gente ter outras atividades em que a gente saía, tinha a fazendinha na minha época, a gente tinha essa experiência também nas aulas de biologia, de geografia, de estar próximo dos espaços, assim. Isso era uma coisa importante, ter uma escola que permitia isso? Eu acho que é a única escola que fazia isso. Nas escolas particulares que eu conheço, era a única que que ia além. Ela ia além da apostila, ela ia além do livro didático, ela ia além, né? O Celcinho fazia viagens com as crianças viajavam, as crianças saíam, o próprio espaço da escola era propício. Já era muito rico, né? O espaço da escola era muito bom. É isso que você falou, as feiras de ciência que eles faziam, as maquetes. Você não vê isso em outra escola. Eu nunca mais vi isso na minha carreira. Eu me lembro de uma experiência, aulas de história também. A gente estava estudando ali a pré-história e a professora desafiou a gente a construir objetos. E eu me lembro da gente andando lá na escola e procurando no meio do mato a pedra que você ia conseguir amarrar com o cipó, com o galho, para construir uma ferramenta e entender como era. A escola dava muito esse espaço, né? Ter o espaço físico realmente de contato com a natureza, de proximidade, de poder levar os alunos para verem. Então a gente está estudando o solo, levava lá, punha a mão na massa. Tudo isso mais um diferencial do Colégio Dominique, né? Com certeza. Eu falo que o que eu aprendi de história e geografia eu aprendi no colégio. O que eu aprendi de história, geografia, eu aprendi estudando para dar aula no Colégio Dominique. Porque não dá, você tem que estudar, você tem que aprender. Não dá para você chegar e falar: eu sei tudo. Não sei. Não, eu tinha que estudar muito. Então, eu acho que foi a melhor escola que eu tive. Aquele que ensina, então, realmente tem que primeiro aprender para si. É o que mais aprende. Ele tem que aprender. Como que eu vou ensinar aquilo que eu não sei? E aluno não é bobo. O aluno é extremamente esperto. Ele sabe muito bem quando o professor sabe o que está falando e quando o professor não sabe. Quando o professor está tentando enrolar. Você foi aluno, você sabe. E eu era depois me lembro, mas eu lembro quando mais novinho, eu era o aluno chato, né? Corrigia o professor. Você falava: professor, você falou que não era isso, que era aluno chato. Tá bom. Mas eu já fui desses. Não, assim. Você foi crítico. Acho que era um pouco de senso crítico, assim. Crítico. Né? E do colégio, eu gosto do colégio por isso. Ele faz o aluno ser crítico. Ele conduz o aluno a essa criticidade, né? A tentar mais, a pensar. Ele ensina o aluno a pensar. E você vê que isso é um diferencial, assim, entre outras escolas, outros colégios, um lugar que olha para o aluno, então, não só como alguém que o boletim vai entregar a nota, mas que ele olha ali para o aluno enquanto pessoa. É um colégio que se preocupa com o aluno enquanto pessoa, enquanto indivíduo, enquanto ser, que não pensa só na formação acadêmica do aluno, pensa na formação global do aluno. Isso é uma característica muito forte da Proninha, né? Que tem essa ligação dos alunos, de estar perto da família. Eu falo, eu encontro ela, até hoje ela chora, se emociona, é uma característica muito forte dela, consegue passar para os professores, para o corpo docente, para os colaboradores da escola, todo mundo entender essa visão e ter esse olhar também? Sim, acredito que sim. Eu posso falar por mim, né? Eu já falei, eu fui muito feliz lá. Eu não tenho que reclamar, eu gostava demais da escola. Meus filhos estudaram lá.
Da maternal até o 3º ano colegial. A Tá. minha filha faz faculdade na Estadual do Paraná. Eu só tenho que agradecer. Ela não fez cursinho, ela não fez nada. Ela saiu, prestou vestibular, passou e tchau. Entendeu? Eu só tenho a agradecer ao colégio. Eu não tenho o que falar assim, o colégio foi ruim pra mim. Não foi maravilhoso. E numa relação profissional de 20 anos, ter essas boas lembranças é uma bênção, né? Uma sorte de um encontro com uma professora que então entende, que abraça. O Celcinho, quando a gente conversava, ele falava, a Luzia foi uma professora que foi sempre parceira nos momentos de dificuldade, das crises, dos desafios da escola, alguém que estava lá, que ajudava a difundir essa visão da escola e falar com as pessoas. Foi um comentário também que o Celcinho me falou muito sobre a relação de vocês. E eu percebo que é recíproco, né? Então, que o mesmo carinho e essa declaração de que é alguém parceiro que ele deu sobre a senhora é a visão que a senhora tem da escola também. Eu tenho essa visão. Eu tenho só a agradecer o colégio. Eu não tenho nada que desabone o colégio, nada. Crise, passamos por várias. Quando muitas. Não, né? Em 20 anos não, ainda. Quem não? Mas só agradecer. A minha formação acadêmica começou lá. Realmente eu aprendi a dar aula, aprendi a matéria lá, estudando. A pergunta eu acho que já está meio respondida, mas eu não posso deixar de fazer porque é a pergunta clássica que a gente termina aqui sempre o nosso programa. A senhora foi convidada aqui por fazer parte da história do Colégio Dominique e eu quero saber, na sua história pessoalmente, enquanto profissional, enquanto mãe de aluno, enquanto pessoa, qual foi a importância do Colégio Dominique? O Colégio Dominique foi muito importante na minha vida, para a minha formação acadêmica, para a minha formação profissional, para a formação dos meus filhos. O colégio abraçou meu filho é autista, meu filho mais velho. O colégio abraçou meu filho de uma forma que eu falo para o Celcinho, para a Proninha, que eu não tenho como agradecer tudo que eles fizeram por mim nesses anos de convivência que nós tivemos. Um depoimento muito bonito aqui da professora Luzia, que é um depoimento que a gente tem visto se repetir nesse programa, assim, essa relação dos professores, não só profissional, mas de carinho, relação dos pais de alunos de gratidão, dos ex-alunos de boas memórias, e é assim que eles têm construído, então, quase 50 anos já de história, caminham para 50 anos aqui na nossa cidade, o Colégio Dominique, e eu tenho a sorte, a honra de apresentar, então, esse programa relembrando essa história, Dominique rumo aos 50. A gente se vê, então, no próximo programa, com mais entrevistas, com mais histórias a respeito aí da história do Colégio Dominique, aqui na Rádio Costa Azul. Você ouviu Dominique rumo aos 50.